Olá, sejam bem-vindos a Oscar Cursos. Aqui quem fala é Paulo Peixoto. Estamos aqui em mais uma aula de Direito Administrativo do nosso curso 3 em 30, trazendo muitas dicas e informações para você que está se preparando para o exame de ordem da OAB. Aqui embaixo já está o meu Instagram, @phlpeixoto, tem meu canal no YouTube, Paulo Peixoto Prof. Então fiquem à vontade para me seguir nessas redes sociais e acompanhar as dicas que eu posto para vocês. Muito bem, estão preparados? Vamos para as questões? Então vou colocar na tela e a gente já começa a trabalhar. Vamos lá. Primeira questão, caiu no 23º exame, com o seguinte enunciado: o Estado Alfa, mediante a respectiva autorização legislativa, constituiu uma sociedade de economia mista para o desenvolvimento de certa atividade econômica de relevante interesse coletivo. Acerca do regime de pessoal da entidade, integrante da administração indireta, assinale a afirmativa correta. Então ele quer saber como é que funciona o regime de pessoal, a contratação de pessoas na sociedade de economia mista. Antes de colocar as alternativas, só vamos lembrar uma coisa. Quem são os entes da administração pública indireta? Nós temos a autarquia, a fundação, a empresa pública, a sociedade de economia mista e você também tem que lembrar do consórcio público ou privado. Eles também fazem parte da administração pública indireta. Você encontra sobre esses primeiros que eu mencionei, a fundação, a autarquia, a sociedade de economia mista e a empresa pública, no Decreto-Lei 200 de 1967. E o consórcio você vai encontrar na Lei 11.107 de 2005. Tudo bem? Então, esses são os entes da administração pública indireta. Lembrando que a empresa pública, a sociedade de economia mista, certo? Consórcio privado e eventualmente uma fundação privada, eles seguem um regime de direito privado. Seguem um regime de direito privado. Por sua vez, a autarquia, a fundação pública e o consórcio público seguem o regime de direito público. Mas atenção, não é porque os outros seguem o regime de direito privado que tudo será exatamente como funciona na iniciativa privada. Não. Há algumas normas, aí até aqui uma aplicação de algumas regras do direito público no regime de direito privado. Até tem doutrinadores que falam em um regime híbrido, mas prevalece o entendimento que é regime privado. Mas vamos lá, vamos ver o que as alternativas trazem para a gente. Letra A. Por se tratar de entidade administrativa que realiza atividade econômica, não será necessária a realização de concurso público para admissão de pessoal, bastando o processo seletivo simplificado mediante análise de currículo. Bom, sobre esse tema, aí, contratação de pessoal, eu tenho mais um artigo que eu quero que você anote. É o artigo 173 da Constituição. Ele fala assim, ó: ressalvados os casos previstos na Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo conforme definidos em lei. É o conhecido princípio da subsidiariedade. Mas vamos lá. Parágrafo 1º. A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens, ou de prestação de serviços, dispondo sobre. Aí você vai lendo aqui, ó. Você vai lendo, vai lendo. O inciso segundo fala: sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Então, é o seguinte, ó. Aqui diz que a sociedade de economia mista vai seguir as disposições das obrigações trabalhistas. Trabalhista, pensando lá, nós temos a CLT. Então, o regime jurídico de contratação vai ser a CLT, certo? Nós temos aqui a figura do empregado público, que se submete às regras da CLT. Mas, aqui ele está falando que não há necessidade de concurso público. Tem um erro nessa alternativa justamente aí. Ainda que seja empregado público, lá na Constituição, no artigo 37, inciso 2º, que é o conhecido princípio do concurso público, diz que tanto para cargo público quanto para emprego público há necessidade de prévia aprovação em concurso público. Então, cargo público tem o cargo efetivo e o cargo em comissão. Lembrando que o em comissão não tem concurso público, é livre nomeação e livre exoneração. Mas o emprego público que se submete a CLT, empregado público, né,
há sim necessidade também de prévia aprovação em concurso. Então, ainda que eles sejam contratados com base na CLT, tem concurso. Letra A, corta. Letra B. É imprescindível a realização de concurso público o provimento de cargos e empregos em tal entidade administrativa, certo que os servidores ou empregados regularmente nomeados poderão alcançar a estabilidade mediante o preenchimento dos requisitos estabelecidos na Constituição. Qual que é o erro aqui? Primeiro que ele fala que é imprescindível a realização de concurso para provimento de cargos e empregos. Cargo eu acabei de falar. O cargo em comissão não precisa de concurso. Então, já matou por aqui. Só que tem mais um erro nessa alternativa. Ele fala que tanto o servidor quanto o empregado, depois do tempo, ele vai alcançar a estabilidade. Depois de 3 anos de efetivo exercício. Cuidado! Cargo público, que é o servidor, tem estabilidade. Artigo 41 da Constituição. Empregado público não tem estabilidade. Como ele se submete às regras da CLT, se ele pode ser demitido, certo? Com justa causa, sem justa causa, vai seguir a regra da CLT. Então não tem estabilidade. Corta a letra B. Letra C. Deve ser realizado concurso público para a contratação de pessoal por tal entidade administrativa, ok? E a remuneração a ser paga aos respectivos empregados não pode ultrapassar o teto remuneratório estabelecido na Constituição, caso sejam recebidos recursos do Estado alfa para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. A primeira parte, a gente já viu que está certo. E a segunda? Então, a segunda tem uma disposição expressa no parágrafo 9º do artigo 37, que diz que será aplicado o teto remuneratório, ou seja, o teto do funcionalismo público, para essas empresas públicas ou sociedades de economia mista que recebam recursos dos entes políticos, da União, Estado, DF, municípios, para pagamento de despesa de pessoal ou de custeio em geral. Então, se ela receber recurso público, os empregados terão que se submeter ao teto. Se não receber, ok, pode ultrapassar. Mas ela colocou aqui, nessa alternativa, uma condicional, caso sejam recebidos. Então, nessa situação, sim. Se ela recebeu, o enunciado não disse, mas trouxe uma hipótese, então essa alternativa C está correta. Então, essa é a alternativa certa que você vai assinalar. Letra D, por desencargo. A entidade administrativa poderá optar entre o regime estatutário e o regime do emprego público para admissão de pessoal. Já vou parar por aqui. A gente já viu que segue aqui o regime de direito privado e emprego público, CLT. Então não tem aqui, pode escolher regime estatutário, é para o cargo público. Então não. Então não tem aqui, pode optar, não tem opção. É emprego público, segue as regras da CLT, certo? Então por isso risca a letra D, ficamos mesmo com a C. Tudo certo nessa questão? Então tinha que lembrar desses pequenos detalhes. Uma dica para você. Em direito administrativo, uma grande chance das questões cobrarem o artigo 37 da Constituição, seus incisos, seus parágrafos. Então é importante a leitura desse dispositivo. Já te ajuda em constitucional e te ajuda em direito administrativo. Se não tiver no artigo 37, aí sim seguirá alguma regra da legislação esparsa. Mas sempre passe os olhos no artigo 37. Próxima questão. Caiu no 21º exame. Rafael, funcionário da concessionária prestadora de serviço público de fornecimento de gás canalizado, realizava reparo na rede subterrânea quando deixou a tampa do bueiro aberta. Olha o descuido aí do Rafael. Sem qualquer sinalização, causando a queda de Sônia, transeunte que caminhava pela calçada. Sônia, que trabalha como faxineira diarista, quebrou o fêmur da perna direita, em razão do ocorrido, e ficou internada no hospital por 60 dias, sem poder trabalhar. Após receber alta, Sônia procurou você, como advogada, para ajuizar ação indenizatória em face, e aí vem as alternativas. Em face da concessionária, em face do Estado, em face de Rafael ou em face do município? Bom, as 4 alternativas aí. Vamos lá, uma por uma. Letra A. Em face da concessionária, vai ser ajuizada essa ação indenizatória com base em sua responsabilidade civil objetiva, para cuja configuração é desnecessária a comprovação de dolo ou culpa de Rafael. Então, nós estamos falando de responsabilidade civil do Estado. Sempre que tocar nesse tema,
automaticamente, eu quero que você anote e lembre do artigo 37, olha ele aparecendo, parágrafo 6º da Constituição. E lá, pela leitura, a gente vê que tanto os entes políticos, os estados, de um modo geral, aqui, estados, União, Distrito Federal e municípios, respondem objetivamente, certo? Pelos danos causados pelos seus agentes, bem como as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. E é justamente o caso aqui. Então, como se trata aí dessa empresa que é prestadora de serviço público, para ela também se aplica a responsabilidade civil objetiva. Nós temos aqui a adoção da teoria do risco administrativo. Ou seja, basta que se demonstre que a conduta praticada gerou aquele resultado. É o nexo de causalidade. Eu não preciso demonstrar se houve dolo ou se houve culpa por parte daquele agente. Basta que para a pessoa que vai ingressar com ação contra o Estado, ela demonstra, teve esse ato, teve esse resultado. Aqui, isso causou isso. Portanto, há o nexo de causalidade, responsabilidade civil objetiva do Estado, que é a regra que prega esse parágrafo 6º do artigo 37. Nós temos algumas exceções, embora aí também haja uma certa divergência em doutrina e jurisprudência com relação a atos omissivos. Tem parcela da doutrina que entende com relação a ato omissivo do Estado, a responsabilidade seria subjetiva, né? Aplicação da teoria da culpa administrativa. Mas também já teve casos que, mesmo na omissão, entenderam que prevalece a aplicação da responsabilidade objetiva, certo? Então, só para você recapitular esses aspectos. Então, aqui, com base no que eu falei, a alternativa A é a correta. Então, é responsabilidade da concessionária, certo? É ela, o agente dela que causou o dano, e ela responde objetivamente. E aqui não há necessidade de comprovação de dolo ou culpa do Rafael. A concessionária depois é que pode entrar com uma ação de regresso contra ele. Então, letra A, correta. Letra B, responsabilidade do Estado como poder concedente, com base em sua responsabilidade civil direta e subjetiva, para cuja configuração é prescindível a comprovação de dolo e culpa. Que está errado, por quê? Primeiro que ele nem tocou, ele nem falou de Estado aqui, ele nem tocou no ente. Ele jogou o Estado aqui porque o serviço de gás canalizado é de responsabilidade do Estado, é competência do Estado. Só que aqui a responsabilidade do Estado não vai ser direta. A responsabilidade é subsidiária. Quem responde primeiro? A concessionária. Se a concessionária não pagar, é que o Estado poderá ser acionado. Mas, primeiramente, a concessionária. Então, está errado aqui. Letra C. De Rafael, com base em sua responsabilidade civil direta e objetiva, para cuja configuração é desnecessária a comprovação. Não. Já é definido pelo Supremo Tribunal Federal que o agente não vai responder. Não se ingressa mais contra o ente político e o agente. Não. O agente está fora. Certo? Ele não responde. Ele vai responder depois a ação de regresso do Estado. Certo? Mas ele diretamente não vai responder. Corta a letra C. E letra D fala do município como poder concedente, com base em sua responsabilidade civil objetiva, para cuja configuração é imprescindível a comprovação de dolo. Se é objetiva, não preciso comprovar dolo ou culpa. Também está errada essa letra D. Ficamos mesmo com a letra A de avião, A de amor, como correta. Eu espero que vocês tenham compreendido, pessoal. Esse tema da responsabilidade civil também tem uma tendência forte na sua prova. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Me mande lá no Instagram. Eu respondo sempre com o maior prazer as dúvidas de vocês. E vamos despedir. A gente se vê numa próxima aula. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.